Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Itambé, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural e consultor no agro, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Nivaldo, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Oi, Guilherme, tudo bom? A você, a toda a equipe Notícias Agrícolas, um bom dia, muito obrigado novamente, de estar aqui batendo um papo com você, é sempre prazeroso. Toda vez que vem um chamado Notícias Agrícolas, paro tudo, trava a agenda, que eu falo, a gente tem que conversar com esse que é o maior portal do agronegócio de informações que nós temos no Brasil. Então, muito obrigado a você, um bom dia a todos os produtores, a todo mundo do agronegócio. Nivaldo, antes da gente entrar no nosso assunto da segunda safra de milho, só para a gente fazer um balanço do término aí da safra de soja aí na região, a última vez que a gente conversou foi lá em janeiro e você destacava um início de colheita com produtividades ali ao redor das 20 sacas por hectare. Como é que avançaram esses trabalhos de colheita? Ficou mais ou menos por aí esses resultados? Infelizmente, os resultados foram piores. Então, os produtores aqui, ninguém mais toca em assunto de safra de soja aqui na região, porque realmente foi muito ruim. A gente falou em torno de 20 sacas por hectare. Creio eu, estão fechando a média do município, que já fechou, finalizou a soja, está com praticamente o milho todo plantado. Creio eu que o município fechará uma média de 15 sacas por hectare. Então, foi pior do que imaginávamos, meu amigo. Infelizmente, a estiagem e o calor severo, a soja, por mais valente que ela seja, o solo, por mais pesado, com o maior teor de argila aqui da nossa região, mas não foi suficiente para aguentar todas essas intempéries, E aí, Nivaldo, depois dessa safra tão negativa, como é que foram as condições para o plantio da safra de milho? Deu uma melhorada nesse tempo para a implementação e para o desenvolvimento dessas lavouras até aqui? Sim, as lavouras, por toda a conta da estiagem, as lavouras elas anteciparam um pouquinho a colheita, A colheita. Alguns lugares nem colheita houveram, Foi plantado milho por cima da soja novamente, a terceira safra seguida aqui na região de problema. Mas o milho começou a ser plantado em fevereiro, antecipou, isso é um sinal positivo para nós aqui. Plantio de milho até 20 de fevereiro aqui na região são condições excelentes. No começo, as chuvas patinaram um pouquinho de pancada, mas quando entrou março, a coisa regularizou. Tivemos uma chuva de mais 100 milímetros em março, 2, 3 dias chovendo, depois uma segunda chuva de 35 milímetros, mais algumas pancadas esporádicas, 10, 20, 15 milímetros. Então, assim, o mês de março ocorreu o que há muito tempo não ocorria na região, que eram chuvas ótimas para voltar a umidade do solo. Então, nós tínhamos uma certa umidade para plantar o milho, mas não aquela umidade de solo, aquele solo com a caixa de umidade perfeita. Mas, graças a Deus, março entrou. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui atrás. Hoje eu não estou no escritório. Falei, vamos falar de milho, vamos falar no meio do milho, Vocês estão vendo aqui atrás a lavoura de milho se desenvolvendo muito bem. Então, esse mês de março está perfeito. Sol, calor, chuva e o milho se desenvolvendo, graças a Deus, aqui na região. A gente está vendo a lavoura atrás de você, Nivaldo, dá até uma alegria, Depois de tanta imagem triste, imagem ruim que a gente viu na safra de soja, aquela soja morrendo, sem encher grão, olhar para uma lavoura bonita dessa dá até uma alegria na gente durante a nossa conversa. Nivaldo, agora, em que estágio estão essas lavouras aí na região? Que tipo de trabalhos e de manejo estão sendo realizados nesse momento? Olha, as lavouras que foram plantadas logo no início de fevereiro, elas já estão na segunda aplicação de fungicida. Então, já estão terminando os trabalhos. Aqui nós temos lavouras de todo tamanho. Temos lavouras recém-plantadas que estão fazendo as aplicações de inseticida, mas, na média, nós estamos com lavouras na sua primeira, ali no V6, V7, V8, ali na sua primeira aplicação de fungicida. Numa média geral, mas aqui no município nós temos lavouras em todos os estágios.
E, Nivaldo, como é que está a questão de pragas nesse ano por aí? Tem alta pressão de cigarrinhas, de percevejos, ou está mais controlado nesse ano? Olha, o percevejo esse ano nós notamos uma pressão menor do que o ano passado. O ano passado, todo mundo lembra, né? Plantou o milho, não choveu e ficaram 45, 50 dias sem chuva. Então foi uma pressão muito grande de percevejo ano passado. Esse ano nós notamos uma pressão, lógico, os primeiros milhos ali que eram plantados e tinha muita soja em volta, esse sofreu um pouquinho mais com percevejo. Mas no geral a pressão um pouco menor. Com relação à cigarrinha, eu vejo aqui pelo nosso manejo e também o manejo de todos os produtores, o produtor não está esperando encontrar cigarrinha no campo. Então está calendarizando as aplicações e toda a entrada de aplicação na lavoura de milho está fazendo algum inseticida ou algum biológico para ir mitigando a cigarrinha. Então ninguém está esperando encontrá-la. A gente já está fazendo um manejo realmente de prevenção. E aí, Nivaldo, pensando ainda nesse calendário da safra, quando é que a colheita deve começar e até quando deve se estender esses trabalhos por aí? Olha, a colheita agora, aqui na nossa região, os dias já estão ficando mais curtos, né? Então você tem uma menor incidência de sol. Eu creio que a partir da segunda quinzena de julho já tem algum ensaio de colheita aqui na região. E, Nivaldo, olhando agora um pouquinho para o mercado, como é que estão as condições de venda desse milho aí na região? Os preços são positivos? O produtor consegue até de alguma forma pensar em recuperar um pouquinho do que ficou para trás nas últimas safras? Olha, Guilherme, questão de preço não é muito a minha área falar, mas falando o que nós temos hoje na região, milho girando em torno de R$ 91, R$ 92 loza, né? É um preço muito bom. Se nós tivermos uma boa safra e os preços se mantiverem na casa de R$ 90 para cima, eu creio que o produtor vai conseguir se capitalizar novamente. Não podemos ter preços menores de R$ 90, porque esse milho que foi plantado, já foi plantado com preço de adubo e de cobertura e semente já inflacionado, né? Para a soja é um outro assunto, mas para a soja desse ano para o ano que vem, os preços explodiram. Mas esse milho ele já foi plantado com custo na casa aí de uns 35% a mais do que o ano passado. Então, o preço não pode cair dos R$ 90. Ficando em torno de R$ 90, uma boa produção, com toda certeza, o produtor vai ter uma lucratividade boa, vai conseguir se capitalizar, repor tudo aquilo que perdeu nas últimas 3 safras. Que nós tivemos 3 safras consecutivas de perdas que chegaram até a 100%. Então, precisamos de bons preços e boa produtividade. Isso é necessário para os produtores aqui de toda a nossa região. E, Nivaldo, para a gente encerrar avançando um pouquinho nessa perspectiva, olhando para a próxima safra, você já comentou um pouquinho ali essa apreensão para a próxima safra 22-23. Como é que está o planejamento, a cabeça do produtor nesse momento? É o momento de fazer compra de insumos? É melhor esperar um pouquinho? Como é que está essa preparação para o próximo ciclo da soja que vai vir aí pela frente? Olha, o produtor ele sempre se planeja com muita antecedência. Então, as compras de semente e adubo já estão ocorrendo. Não tem como ficar esperando. Não é igual irmos a um supermercado, né? Eu vou hoje comprar alguma coisa, tá caro, vou esperar um pouquinho, depois no outro dia eu vou que tá lá na prateleira. A questão de adubo, semente, não funciona assim. Então, o produtor está comprando, os preços estão muito elevados, 3 vezes maior do que os preços do ano passado, mas o produtor está comprando, está fazendo suas reservas. O que eu estou notando é que está todo mundo diminuindo. Então, diminuindo pontuação de fósforo, diminuindo pontuação de potássio, deixando de usar um ou outro foliar para reduzir custos. Então, nós não controlamos o preço do nosso produto. O que nós controlamos é o nosso custo. Então, eu noto que os produtores da região, todo mundo vai abaixar a pontuação de investimento de fertilizante. Mas as compras estão ocorrendo, não tem jeito, não tem como parar. Nivaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário das lavouras aí, até deixar a gente compartilhar, ver efetivamente na prática o desenvolvimento dessas lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, o meu recado final é sempre o mesmo, né? Agradecer novamente Notícias Agrícolas, esse portal que é o maior portal de informação do agronegócio brasileiro. O produtor quer ficar antenado, tem que ficar antenado em Notícias Agrícolas, não só no site, mas Instagram, Facebook, YouTube. Eu acompanho direto o material de vocês, um material sempre riquíssimo, o pessoal com muita competência para fazer, isso é o que importa. E o recado final é o seguinte: eu também sou consultor no agro, tenho escritório de consultoria, a Forester Agrointeligência, e pedir para o pessoal acompanhar o nosso site, redes sociais, enfim, que a gente está enterrado, né? Enterrado não é uma expressão muito legal, mas estamos todos respirando o agronegócio. Nivaldo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras por aí. A gente espera mantendo essa boa perspectiva, essas boas notícias para os produtores aí da região. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Esse o Nivaldo Forastieri, ele que é produtor rural e consultor no agro, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá na região de Itambé, no estado do Paraná. Depois de uma safra de soja encerrada com bastante perda, inclusive até mais perdas do que era esperado inicialmente, a produtividade média encerrou ali ao redor das 15 sacas por hectare apenas, a segunda safra de milho veio cheia de esperanças e de renovação para os produtores lá do oeste paranaense. O Nivaldo, inclusive, conversando com a gente direto da lavoura dele de milho, mostrando o bom desenvolvimento dessas áreas até esse momento. O Nivaldo destacou as condições de clima muito positivas durante o mês de março, chuvas boas para recuperar a umidade do solo e garantir expectativa de alto potencial produtivo. Esse alto potencial produtivo vai ser essencial na hora de recuperar essas contas que ficaram para trás depois de 3 safras consecutivas de perdas para os produtores lá de Itambé. Então, o Nivaldo destacando que nesse momento os preços do milho lá na região giram entre R$ 91 e R$ 92 reais, e a manutenção desse patamar acima dos R$ 90 reais, aliado a uma boa produtividade nessa segunda safra, deve garantir rentabilidade e garantir que o produtor consiga se recuperar dessas perdas que ficaram para trás e já começar a sua preparação, seu planejamento para a próxima safra de soja 22-23, que vai vir pela frente com custos de produção muito elevados, o Nivaldo destacando até 3 vezes mais caros os insumos para a próxima safra do que da anterior. Então, o produtor já iniciando essa preparação, essas compras, é preciso um sucesso nessa segunda safra para conseguir equilibrar tudo isso, essas contas que ficaram para trás e também essa preparação para safras que vão vir aí pela frente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.